Boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre os complexos na vida diária. Primeiro de tudo, vamos colocar uma definição. O que é um complexo? As pessoas normalmente utilizam essa palavra complexo. Fulano é complexado, Beltrano tem um complexo de inferioridade, tem um complexo de superioridade, tem complexo disso, complexo daquilo. Mas, o que é efetivamente um complexo? Um complexo é um núcleo psíquico afetivamente carregado. Essa é a definição de Jung, que também criou o termo complexo. Jung, ele criou esse termo porque ele descobriu o complexo experimentalmente. Como fez isso? Fazendo uma pesquisa. A pesquisa utilizava-se de associação de palavras. Vocês já devem ter visto em programas de televisão, quando fazem a entrevista com algum artista, chega lá para as tantas, o entrevistador diz assim: vamos lá, eu vou dizer uma palavra que você vai colocar outra que seja de acordo. Aí começa: casa, lar, água, bebida, sei lá, uma série de coisas assim. Pois foi isso que Jung usou, mas ele usou naturalmente palavras adequadamente escolhidas, sem palavras, e fazendo testes com diversos tipos de pessoas. Ele fazia esse teste num sanatório, mas usava tanto os doentes, os que estavam internados, como também os trabalhadores, os médicos e etc. E como ele fazia? Dizia a palavra, a pessoa imediatamente teria que dar uma resposta àquela palavra, fazendo uma associação à palavra que foi dita. E ele anotava o tempo da resposta. E ele foi verificando o seguinte: quando ele dizia certas palavras, o indivíduo vinha casa, lar, pão, comida e etc. Mas em certos momentos, uma palavra que entrasse assim, marido, se fosse uma mulher, ela demorava um pouco, passava da média que vinha sendo anotada. Depois, essas palavras que passavam da média, ele investigava e verificava que a pessoa apresentava, naqueles momentos, modificações emocionais. Depois, ele começou a fazer isso utilizando uma série de medidores. Uma medição do suor, a medição do nível de respiração, da respiração, dos batimentos cardíacos, e verificou que em certas palavras, quando elas eram colocadas, o indivíduo mudava a forma física. Ele apresentava uma respiração ofegante no mesmo instante, ele começava a suar, os batimentos cardíacos aumentavam, e ele foi verificando que isso tinha sempre como um fundo, um problema que aconteceu na vida do indivíduo. Por isso que afetivamente carregado. Afeto não quer dizer uma coisa romântica ou um sentimento de carinho. Afeto quer dizer aquilo que afeta. Então, afetivamente carregado é aquilo que traz uma carga que afeta a pessoa. Ele deu o nome de complexo. Então, são núcleos afetivamente carregados. E ele descobriu que haviam dois tipos de complexos. Complexos que estavam quase a nível da consciência e complexos autônomos. O complexo a nível de consciência, o indivíduo sabia que tinha esse complexo. Porque os complexos eles ficam geralmente no inconsciente pessoal e ficam também na consciência. Mas certos complexos parecem que são exteriores ao indivíduo. Parecem, porque na verdade são interiores.
mas o indivíduo sempre o sente, e sente a sua influência como algo que viesse de fora. Por quê? Porque é como se ele tivesse separado do psiquismo. Então ele age e toma o ego. E aí nós temos que falar num outro complexo. Um complexo que é fundamental, que se chama o complexo do ego. O que é o complexo do ego? É simples. Olha eu. Estou falando aqui eu. Esse eu é um complexo. Ele se forma a partir de uma idade que vai entre 2 e 3 anos. O indivíduo, quando nasce, ele é inconsciente. É puro inconsciente coletivo. Depois ele começa a formar, depois do nascimento, provavelmente o inconsciente pessoal, que é o inconsciente dessa existência. Começa a formar. E, ao mesmo tempo, o inconsciente pessoal vai se formando do inconsciente coletivo. E quando aparece a consciência, vai se formando também do inconsciente coletivo, até o momento em que aparece o complexo do ego. Ora, o complexo do ego se forma de 2 bases. Uma base é física. É por isso que todo complexo afeta o físico. Está ligado à emoção. O complexo do ego, ele reúne todas as nossas percepções sensoriais. E ele tem naturalmente uma base psíquica, porque ele está centrado, como todo e qualquer complexo, numa coisa chamada arquétipo. É o núcleo do complexo. Então, o núcleo do complexo do ego é o arquétipo da totalidade, ou o arquétipo do si mesmo, ou a imagem de Deus em nós, a imago Dei em nós, como Jung gostava de chamar. O complexo do ego é aquele que nos permite fazer análise de tudo que nós recebemos. Nós recebemos tudo através de quê? Da sensação. São os órgãos do sentido. Ora, como o complexo do ego, ele se forma a partir de sensações corporais. Tudo que vem pela sensação já é apresentado ao ego. Sejam sensações internas, sejam sensações externas. Apresentada ao ego, nós tomamos consciência, porque nós só podemos ter consciência de tudo aquilo que for apresentado ao ego. Se não for apresentado ao ego, nós não temos consciência. Passa batido para o inconsciente e a gente não sabe que aquilo aconteceu. Então, só nos tornamos conscientes de tudo aquilo que é apresentado ao complexo do ego. E esse complexo do ego, que se forma entre 2 e 3 anos, ele é a base fundamental da consciência. Um cão, por exemplo, não tem consciência de si. Por que ele não tem consciência de si? Porque ele não tem ego. Ele não possui ego. Ele não pode dizer, eu sou, como nós dizemos. Quem diz eu sou é o complexo do ego. Os outros complexos nos tomam e fazem toda essa reação corporal, porque eles incorporam no complexo do ego, porque eles têm uma base física também. Todo e qualquer complexo tem que ter uma base física, como tem também no seu núcleo um arquétipo por detrás. E quando um complexo nos toma, nós perdemos o controle. É como se um espírito tivesse incorporado na gente e nós não pudéssemos fazer outra coisa. Muitas vezes você está conversando com várias pessoas e você diz alguma coisa para alguém sem pretensão nenhuma, e a pessoa salta com 4 pedras na mão e começa a falar, a lhe agredir, a dizer coisas, ou para você só, ou para o grupo. Por quê? Porque, sem querer, alguém acionou o complexo do ego, um complexo. E esse complexo tomou automaticamente o ego. E quando toma o ego, a pessoa muitas vezes percebe que está indo além do limite, que está fazendo uma tempestade num copo d'água, mas não consegue parar, a não ser quando a energia
do complexo se esgota. Então, o complexo existe em nós, e se não fosse o complexo nós não estaríamos aqui. Por quê? Porque nós vivemos controlados por complexos. Por exemplo, tem alguém aqui que fica 2, 3 dias sem tomar banho? Não precisa dizer. Mas vai pensar. A maioria tem que tomar banho todo dia. Tem gente que, inclusive, quando sai, vai fazer alguma coisa no rua e volta, tem que tomar banho. Ou não é? E se não tomar banho, fica sentindo o quê? Coceira no corpo, se sentindo mal, não é verdade? Já tem gente que tem um complexo de tomar banho, por isso não toma, porque se tomar banho se sente mal. Mas, então, isso é um complexo educativo, porque desde cedo, mamãe está ali, geralmente é mamãe que é muito chata, né? Começa, tem que tomar banho, eu não quero brincar, mas tem que tomar banho, escovar os dentes, é um complexo, são complexos educacionais. De tanto martelarem, a gente vai criando um complexo e depois aquilo se torna uma segunda natureza. E nós somos obrigados a fazer. Então, os complexos podem se formar assim, ao nível da nossa vida, ao longo, da nossa vida. Complexos outros se formam a partir de circunstâncias que são traumáticas e que aconteceram em determinado período da nossa vida. Pode ser um fato que seja imediato, como seja um fato que se repita várias vezes. Então, a pessoa pega um complexo, por exemplo, de exposição, porque quando era pequena foi fazer uma recitação no colégio, e na hora que começou a recitar, simplesmente esqueceu no meio do caminho, todo mundo deu risada, e aquilo pode tocar a pessoa, e pode criar naquele momento um complexo. E daí para frente, quando você diz assim, vai ter que fazer uma apresentação, pronto, a pessoa desmorona, e sua, e não consegue, e passa mal. E não é fita não, é real. Porque se você o examinar fisicamente, vai ver que ele está fisicamente alterado. Bom, esses são os complexos de uma maneira geral. Eu tenho visto ao longo do trabalho terapêutico vários tipos de complexos. Complexos, eu falava com alguém, e uma pessoa com 20 anos de idade que tem uma timidez muito grande, um rapaz com uma timidez muito grande, nunca namorou. Quando ele diz 20 anos de idade, nunca namorou, eu digo, o quê? 20 anos? Porque ele tem um complexo. É o famoso complexo de timidez. Nós temos que explorar para saber como esse complexo aconteceu. Normalmente, um complexo desse pode ter por detrás mamãe. Mamãe é um problema sério. Mamãe, a gente não pode viver sem ela, mas ela também pode desgraçar a vida da gente com os problemas dela. Não porque ela seja ruim, é porque ela é ser humano. E como ser humano, ela também teve mãe. E complexos foram colocados por ela, também pelo pai. O pai também coloca complexo. Então, uma pessoa mesmo que eu atendi, ela tinha um complexo de exposição, porque ela chegou uma vez para o pai, mostrou uma prova, tinha tirado 10, o pai olhou e disse, você deve ter pescado. Liquidou. Ou mãe, o pai quando diz, você é burro. Aí o camarada desenvolve um complexo e você pergunta, por que não faz isso? Ah, porque eu não posso, eu não aprendo, eu tenho dificuldade. Claro, você sempre foi burro.
porque ouviu sempre que era. E o problema é que acreditou, criou o complexo. Então tem vários tipos de complexo. Agora, na vida diária, esses nossos complexos estão presentes. Tem pessoas que criam complexos, por exemplo, com relação à família. E eu já lidei com várias pessoas que vêm de uma origem humilde, começam a estudar, chegam num ponto determinado e não conseguem ir além. Uma vez, uma que fez terapia comigo, o complexo dela era o seguinte: ela vinha de uma família muito pobre, foi empregada numa casa de uma pessoa que tinha, uma senhora que tem uma grande posição de destaque no emprego dela, e era advogada. Ela começou a trabalhar, mas como essa senhora era sozinha, a senhora terminou adotando-a como filha e colocou para estudar. Ela estudou, fez direito, mas nunca conseguiu passar no exame da ordem. Mas gente, peraí, você passa 6 anos, sei lá, estudando direito, passa em todas as matérias, uma faculdade boa, e não consegue passar no examezinho da ordem? Por que isso? Estava na cara. A família humilde só chegou no ponto, aí ela criou um complexo, ela não poderia ir além, porque seria uma espécie de traição à família. Se todo mundo não conseguiu, como é que ela iria fazer isso? Como se estivesse humilhando a família. Então ela tinha esse complexo de não ir mais adiante. Existem pessoas que se limitam. Eu vejo muito no movimento espírita. Uma vez uma moça foi fazer terapia comigo e começou a chorar pitangas para diminuir o preço que eu cobro. Aí eu digo: minha filha, quanto é que você ganha? Isso tem o quê? Uns 5 anos? Não, 5 o quê? Desculpe, tem 10 anos. Aí ela me disse: eu ganho muito bem, espírita. Ganha muito bem? Ganha. Quanto é que você ganha? R$800. Eu digo: você ganha uma miséria. Ela ficou me olhando: você ganha uma miséria. Você tem que batalhar para ganhar mais, inclusive para me pagar mais. Eu sei que começamos a trabalhar, em 3 meses ela tinha saído do trabalho dela, saiu de 800 para 2.500, comprou até carro. Porque é uma falsa humildade, é um complexo de humildade. Por quê? Porque diziam para ela que ter ambição é uma coisa ruim. E ela lia as mensagens espíritas que falavam disso, pelo amor de Deus. Não, o complexo atrapalha a vida da gente. O complexo atrapalha, inclusive, relacionamentos. Moças que vêm e não conseguem casar. Mas quem não consegue casar? Porque eu sou feia, complexo de feiura. Eu digo: com relação a quem? Porque eu vejo você, se você tem 1,65 m, 68, e você admira, é morena, e admira Gisele Bündchen, você é feia pra caramba, porque não tem como comparar. Gisele Bündchen é um patrão. Você só tem uma forma de comparação. É o que as pessoas que têm esses complexos têm que começar a trabalhar, principalmente esse complexo de feiura. Você só pode se comparar a você mesmo e a mais ninguém. Não tem como comparar com outra pessoa. Por quê? Porque toda pessoa é diferente. E se você pega um complexo desse, você transmite para as outras pessoas que você é uma pessoa feia. É até um problema de vibração. Se eu penso o tempo todo: sou feio, sou feio, sou feio, todo mundo vai captar, até no meu não verbal, que eu sou feio. O que não acontece comigo, porque eu sou bonito. Eu tenho um complexo de beleza. Não é? Eu tenho alguns complexos. Meu complexo é o complexo de que eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou culto e eu comunico muito bem. Esses são os meus complexos básicos. E alguém pode olhar para mim, como alguém já fez isso, parece um pavão. Eu digo: pavão se destaca pelo rabo, é uma coisa que eu não me destaco. De jeito nenhum.
Nem quero. Nem quero. Agora, você não percebeu um detalhe. Eu nunca disse que eu sou mais bonito do que, mais inteligente do que, mais culto do que. Eu disse, eu sou. E na medida em que eu digo eu sou, o meu não verbal mostra isso, a minha postura física mostra isso, a minha palavra mostra isso, a minha atitude corporal mostra isso. Porque todo indivíduo que tem um complexo de inferioridade, ele normalmente fica assim, um complexo de fracassado. Você não nota nessas pessoas que andam assim, não? São pessoas que têm um complexo de fracasso. São pessoas que usam expressões do tipo, vou tentar. Como é? Em terapia, vocês olham, vamos conversar, você falar e diz, vou tentar. Eu digo, então vamos parar aqui. Porque você não vai fazer. Você tem que olhar para mim e dizer, eu vou fazer. Vou tentar. Não existe isso. Ou você vai fazer, ou não vai fazer. Você pode até, quando estiver fazendo, não conseguir fazer, é outra história. Mas se você dizer eu vou tentar, você já vai com a ideia, que é um complexo, de que vai falhar. Não, senhor. Outros tipos de complexo, o complexo aparece na conversação diária. Quando a pessoa diz assim, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Mas vem cá, ou eu não gosto. Vocês já viram um complexo do eu não gosto? A pessoa vai comer uma comida pela primeira vez. Aí olha assim, se não quero não. Por quê? Porque eu não gosto. Você já comeu? Não. Eu digo, então é adivinhação. Você está adivinhando que não vai gostar. É um complexo contra o novo, de experimentar algo diferente. Esses complexos são terríveis. Pessoas às vezes se bloqueiam muito por complexos quando elas querem fazer algo que na verdade não é aquilo que elas poderiam fazer, porque não está no desígnio. Um rapaz que foi fazer terapia comigo, já tinha feito umas 6 vezes vestibular para medicina. Fez o vestibular para medicina, perdia. Fez o primeiro, perdeu. Fez o segundo, perdeu. Terceiro, perdeu. Quarto, perdeu. Quinto, perdeu. Sexto, perdeu, procurou terapia. Aí eu estou vendo que estava um outro complexo se estabelecendo. O complexo da incapacidade, porque os colegas estavam passando, formando e ele não conseguiu, exatamente, ele não estava conseguindo. Eu digo, como é que eu vou fazer sem interferir na liberdade que a pessoa tem? Porque como terapeuta eu não posso interferir, mas eu posso eliciar uma nova condição. Eu digo para ele, olha amigo, na vida eu aprendi que nós temos que ter sempre um plano B. Você está numa situação interessante. Você já fez tantos vestibulares para medicina, 6, e não conseguiu passar. Por que você não conseguiu passar? Ele disse, eu estudo, mas chega na hora, dá um branco. Eu digo, não é a dele. Da última vez mesmo que ele foi fazer, ele foi todo cheio de vontade, sentou para fazer, deu uma dor de barriga, que ele ficava suando, aí tinha que levantar, ia lá, voltou, perdeu. Eu digo, o próprio inconsciente dele está dizendo, não é isso. Não é isso. Eu digo, o que você gosta de fazer? Ele disse, eu adoro consertar coisas. Como é que é? Lá em casa, qualquer aparelho que quebra, eu vou lá, futuco e conserto. Eu digo, interessante. Uma coisa interessante, consertar. O que é que poderia fazer? Ele engenharia mecânica. Inclusive, quando eu fiz o primeiro vestibular, eu fiz também para engenharia mecânica.
na UFBA, e passei. Mas não cursei porque eu queria medicina. Eu digo, olha, agora você está com um problema. Desenvolveu-se com você um complexo de incapacidade. E você só vai poder lidar com esse complexo se você entrar na universidade. O que não impede você continuar fazendo vestibular para medicina. Então, vamos lá. Oxente. Ele fez 2 vestibulares para engenharia mecânica, passou nos 2. Um, inclusive, para a UFBA e outro numa paga. Que o pessoal da família começou a pagar, a fazer cara feia, querendo que ele desistisse para fazer depois, se não, começou a cursar, mas passou num outro vestibular, foi na UPA e ele foi para lá. E está feliz da vida. Eu digo, não vai fazer, não vou fazer mais não. Eu gostei muito. Era uma coisa chamada desígnio que nós temos. Quando nós vamos contra o desígnio, quebramos a cara. Quando vamos a favor do desígnio, tudo corre e flui perfeitamente. Sempre. Porque a desígnio é outra coisa que nós conversaremos numa próxima terça-feira. E como nós podemos descobrir o desígnio e correr atrás dele. Hoje a nossa conversa é complexa. Os complexos têm uma finalidade. Todo mundo acha que o complexo é uma coisa ruim. Só que eu vou dizer para vocês que eu vou contra qualquer um que diga que o complexo é ruim. O complexo não é ruim. O complexo, ele quer defender você. O problema, por exemplo, que eu falei, da pessoa que o pai disse aquilo com a nota e que pegou um complexo de incapacidade, também teve um problema no colégio, que foi apresentar algo e não se deu bem, então o complexo fechou. A pessoa não tolerava ficar de frente, chegar aqui para fazer uma prece, era para matar, porque inclusive é espírita, era para matar a pessoa. Suava, gaguejava, não dava coisa assim, nada acontecia. E aí começamos a trabalhar. Um dia eu digo, tenho que achar um meio de resolver isso. Como é que a gente vai resolver? A pessoa chegou e me disse que tinha ouvido alguém fazer uma palestra, uma pessoa bem conceituada até na República. Fez uma palestra mostrando cultura e a pessoa chegou e disse assim, olha, que coisa fantástica. Eu digo, interessante, você fez uma projeção. E a pessoa disse assim, a projeção não é coisa ruim? Eu digo, não. Quem me ensinou isso é mais burro do que parece. Porque projeção você vive projetando o tempo inteiro. Isso se chama projeção de sombra áurea. As coisas boas que foram reprimidas por complexos criados na infância. Então você reprime tudo isso. E, no entanto, quando você admirou, você projetou. Está na sua sombra essa capacidade. Você nunca vai ser igual a essa pessoa que você admirou tanto, falando. E não fui eu não, né? Podia até ser, porque até me admirando, mas não foi. Você projetou na pessoa, porque você tem. O que você precisa é fazer contato com isso. Vamos fazer contato. Nesse dia, a pessoa tinha 40 anos, começou a chorar na minha frente. É muito pior você descobrir que tinha uma capacidade de fazer algo e não fez, do que descobrir que não presta, porque a gente já sabe que a gente não presta. É fácil. A gente aceita com uma facilidade imensa que nós não prestamos. Mas aceitar que você tinha uma possibilidade e não desenvolveu, isso é frustrante. Por isso, em terapia, nós temos que ter muito cuidado. O camarada entrou com um complexo de depressão dos 20 aos 50 anos. 30 anos em depressão. Foi fazer terapia com Jung e Jung o curou. E ele caiu novamente em depressão. Porque ele começou a se queixar que tinha perdido 30 anos da vida dele. Então, até para a gente curar alguém, tem que ter cuidado. Porque, às vezes, a doença é a salvação da pessoa. E se você tira, aquilo é um problema.
Aí nesse sentido você fala que é a defesa, né? A defesa. O que é a defesa? No caso, por exemplo, dessa pessoa que estava, não podia chegar na frente e falar, para não passar pelo que passou antes, pelas decepções, pela frustração. Então o complexo, ele vem defender, só que ele defende de uma forma que atrapalha o comportamento, prejudica o comportamento, prejudica o desenvolvimento. Mas é uma proteção. Aí você diz assim para mim, como é que eu vou resolver uma coisa dessa? A solução não é fácil e ao mesmo tempo é fácil. Primeiro precisamos saber que todo e qualquer complexo tem uma personalidade parcial. O complexo sempre aparece no sonho, normalmente, como uma pessoa. Às vezes pode aparecer como um animal, mas normalmente é como uma pessoa. Então, no sonho, quando você sonha com pessoas, e principalmente pessoas com as quais você não lida no dia a dia, é algo que está vindo do inconsciente. E normalmente é um complexo ali personificado. Se é um complexo personificado, você pode conversar com o complexo. Não só conversar, como pode oferecer a esse complexo uma outra opção para lhe proteger, que não aquela. Esse é um trabalho que se faz. É o mesmo trabalho de se doutrinar espírito obsessor. Eu já fiz um trabalho interessante, fiz algumas vezes em reunião mediúnica, de fazer o indivíduo, o médium, incorporar o complexo do espírito. Porque a pessoa chegava, eu digo, isso não é espírito, isso é complexo. Como o complexo pode e se projeta, eu digo para o médium, você vai se concentrar num complexo, não digo qual, que ele tem. A pessoa se concentra no complexo, daqui a pouco ele incorpora o complexo e começa a falar como o complexo fala. E aí eu digo, vamos então bater um papo. Olha, eu estou vendo que está fazendo isso, e isso protege disso e disso. Então, por que você não toma outra opção? Você quer proteger, porque o complexo já chega dizendo, eu estou protegendo. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar uma outra opção. Você protege, fortalecendo a pessoa, para que numa situação dessa, a pessoa não sinta, ou não precise ficar inibida, nem se esqueça, nem se coloque numa situação ruim para si. Existem técnicas nas quais nós oferecemos opções ao complexo. E isso é um trabalho de terapia. Tem um complexo tal, está descoberto, ok. Vamos aí, feche os olhos, respire, relaxe. Vamos trazer isso para a frente. Vamos dar um nome neutro. A partir desse nome neutro, você vai conversar e vai oferecer uma opção. O que é que esse complexo pode fazer para lhe ajudar a fazer o que você gosta, o que você pretende, sem simplesmente lhe anular diante do fato. Aí a pessoa vai dando as opções, eu digo, vamos oferecer. Vamos, converse e ofereça, agradecendo, dizendo para ele que você está entendendo efetivamente o que ele está fazendo. Agora que ele pode fazer isso bem melhor dessa forma. Depois de algumas sessões assim, nós conseguimos reverter o quadro. E a pessoa, essa moça mesmo que eu falei, hoje dirige um grupo de ensino. Já está fazendo palestras em vários lugares, está dirigindo núcleos de ensino, virou uma excelente expositora, uma excelente professora. Não vai ser igual àquela pessoa que ela admirou, mas descobriu suas possibilidades e desenvolveu-as. A maior parte de nós vivemos
a maioria das vezes, ou a maior parte de nós vive, a maioria das vezes, prejudicados por complexos desenvolvidos, ou na infância, ou durante a adolescência, ou mesmo numa certa idade. É preciso lidar com isso. É preciso começar a trabalhar com isso. Um dos grandes problemas nossos é justamente a falta de contato com o psiquismo efetivamente. Quando nós temos contato com o psiquismo, muitas vezes nós temos contato através da religião, que piora às vezes o problema. Eu estava dizendo para Edilene que o pior paciente que eu recebo é o espírito. Porque o espírito tem um complexo de culpa que é imenso. Porque tem um complexo de culpa do que fez nas existências passadas. Eu conheci um que tinha um complexo, porque quando foi franciscano, no século XIII, traiu os ideais de Francisco, de pronto, estou liquidado. Eu tive 5 regressões espontâneas, e nas minhas regressões espontâneas, que abrangeram um largo período, desde do Egito até mais 1850, tudo que eu fiz eu adorei, as misérias todas, era uma coisa boa. Por que eu vou ter culpa? Se naquele momento, tudo que eu fiz, de hoje para trás, e o que eu estou fazendo agora também, eu vou ter culpa por quê? Primeiro porque a culpa dos meus problemas, dos meus erros, é de Deus. Gostei de você fazer assim com a carinha. A culpa é de Deus, não é? Deus me criou simples e ignorante, Adenal. Deus me criou simples e ignorante. Ele queria que eu acertasse todas, Como? Todas as escolhas bem feitas. Se ele quisesse que eu não errasse, me fazia perfeito. Quando ele não fez, ele queria que eu aprendesse. E não conheço ninguém que tenha aprendido sem errar. Se vocês me apontarem um, eu vou render homenagem. Vou acender todo dia uma vela no pé. Porque o erro faz você aprender. O acerto não faz você aprender nada, porque o acerto é o esperado. O erro lhe faz pensar no porquê que isso aconteceu. Por isso eu nunca, de maneira alguma, me condeno pelos meus erros cometidos. Eu sou eternamente grato aos erros que eu cometi. Por quê? Porque aprendi, eu não tenho um complexo contra o erro. Eu não tenho um complexo de culpa, que é o pior que tem. E eu tenho visto esse complexo liquidar a vida de pessoas. Para concluir, para nós entrarmos no nosso papo, uma vez uma moça me procurou, 30 e poucos anos, casada, desde os 25 anos casada, não tinha problemas na parte genital nenhuma, na parte reprodutora, tudo perfeito. O marido não tinha problema nenhum, transavam muito bem, obrigado, até porque ela queria ter filho, eu acho que até mais da conta, para poder ver se engravidava, fez todos os espécies de exame e não conseguiu. Ela me disse, eu digo, tem a culpa aí, minha filha, me diz uma coisa, você fez um aborto, não fez? Eu tinha 17 anos, aí vem a história. Eu digo, vem cá, minha filha, e você vive condenando uma moça de 17 anos nas circunstâncias difíceis que você me disse. E você está se punindo, vai se punir o resto da vida para não ter filho por causa disso? Não faça isso. Começamos a conversar. 6 meses depois ela engravidou. Porque ela aprendeu a se perdoar, a verificar que ela cometeu um erro, e daí? Aprendeu a lição. O erro só serve até você aprender a lição. Aprendeu a lição, você não vai espiar, você não vai pagar, você não vai resgatar, não vai fazer nada disso. É papo furado. Porque o objetivo é você aprender. Aprendeu, você tem que arcar sempre com a consequência do seu erro. É porque o meu amigo Adenal diz sempre isso, né?
a culpa dos meus erros é de Deus, que me fez simples e ignorante. Agora as consequências são minhas, porque quem errou fui eu. Eu tenho que assumir a consequência dos meus erros, mas não tenho que me culpar pelo erro cometido. Eu fiz porque eu não tinha outra maneira de fazer. Não poderia ter, não poderia nada, porque ninguém conserta o passado. E se não conserta o passado, fim de papo. O que nós temos que nos preocupar é com o aprendizado estado daqui para frente. Tudo bem. Alguma pergunta, meus senhores? Doutor João, Pois não. como diferenciar fobia de complexo? A fobia é um complexo. A própria fobia. A fobia é um complexo. Você tem, digamos, medo de altura. Isso foi algum problema acontecido até do berço ou até no próprio nascimento. Pode acontecer. Tem várias etiologias aí. Porque a fobia é um sintoma. É o sintoma de um complexo. O que é que a fobia faz? Lhe protege daquilo que poderia ser um perigo. A fobia de altura. Você não chega na ponta porque você podia cair. É proteção. Avião. Não tomo avião porque o avião pode cair, eu posso morrer. É medo de morrer. Tá? Em todos os casos tem o medo da morte. É uma proteção. No caso, assim, fobia para as pessoas não significado. Fobia de gato, por exemplo. Alguma coisa aconteceu que o gato... Você quer ver dentro do que você disse, eu vou falar de uma fobia que eu li uma vez no livro e até não dei muito valor, que é a fobia da criança de peito pelo seio da mãe. E o autor dizia que quando a criança é trazida para o seio e ela vê aquela ponta, ela projeta a raiva dela naquele seio e tem um medo daquilo ali e rejeita aquilo. Eu li, ficou. Quando eu estava atendendo uma senhora, ela me disse: a minha neta está com um problema. Por quê? Ela disse: porque a minha nora, isso aí já conversa de sogra para nora, né? A minha sogra tem um bico de peito muito grande. E aí a menina tomou horror ao seio, porque a menina se sentiu ameaçada. Projetou a raiva ali e largou. Então os complexos agem dessa maneira. Entendeu? Então o gato, a pessoa pode ter tomado medo do gato porque se sentiu ameaçado, ou por alguma coisa que lembrava, o gato lembra algo, um brinquedo, tipo ursinho, uma coisa que, digamos, caiu e feriu a pessoa, e assim sucessivamente. Mais alguém? Pois não. Tem algum complexo que seja mais comum? Já existem, sim. Complexo de inferioridade é muito comum. Sendo que o complexo de inferioridade, e cada complexo, numa pessoa, você tem duas pessoas com o mesmo complexo, mas as reações poderão ser diferentes. Normalmente, um complexo de inferioridade leva o indivíduo a tomar uma atitude de querer mostrar que é melhor. Então, essa pessoa luta para que os outros não vejam a inferioridade que ela sente lá dentro. São os poderosos em geral. Aqueles que atingem o poder, presidentes, não sei o que e tal. Tá? São pessoas que, no fundo, presidente de Supremo e etc. São pessoas que têm dentro de si um medo terrível. Eu já lidei com pessoas que eram poderosíssimas, mas quando elas abriam a boca era um medo, uma insegurança terrível lá dentro. Complexo de inferioridade. O complexo de superioridade aparece muito. São aquelas pessoas que não adianta você dar conselho porque ela não ouve, porque ela sabe tudo. Esses são muito comuns. Agora você tem um complexo de Édipo, que é super comum, que é o filho com a mãe, a filha com o pai. Complexo de Édipo. Que muitas vezes há um problema sério. No caso do complexo, a mãe com o filho, por exemplo. Pode ser com a filha também. Quando a mãe é muito dominadora, ela pode distorcer a personalidade do filho. Uma me procurou, o filho, 21 anos fazendo psicologia. Beleza. Quando ele chegou para fazer a primeira terapia, eu cheguei, a minha senhora, ele ali, eu falei, disse, vamos lá. Ele virou assim: você vai também, mãe? Ela disse: não sei se pode. Eu digo: não pode não, porque é ele que vai fazer a terapia.
Aí ele foi e começou, era um rapaz de 21 anos, universitário, um rapaz simpático, não tão bonito quanto eu, mas quase. Aí ele não conseguia namorar. Timidez. Porque a mãe devoradora pode criar no filho ou o dom juanismo, porque o filho pode ser aquele que pega todas, na verdade ele está na busca da mãe. Ele pode ser o indivíduo que projete tanto a sua ânima na mãe, que a ânima tome a frente, e ele pode desenvolver características assim, de muito gosto refinado, aquilo que se chama defeito de educação. Não estou falando de homossexualismo, não, tá? Não é homossexualidade, não. Eu estou falando aquele gosto refinado, um homem que chega assim e diz assim: se botasse uma florzinha ali, se botasse, porque comigo não vai conseguir nunca, eu não tenho de mostrar a flor de passar, eu botar aí, né? Mas não, se botar assim, se botar assado, ou então gera impotência, o filho fica impotente. Então, essas mães em impotência pode se acontecer, ou pode se projetar na timidez. Ele não consegue se relacionar com o sexo feminino. Por quê? Porque nenhuma dessas mulheres seria a mãe. Não conseguiria atingir o patamar da mãe. Então o rapaz, foi a primeira vez, quando ele colocou, eu digo, vou começar a trabalhar isso. Comecei a trabalhar, na segunda sessão trabalhei mais, na terceira ele não veio mais, que a mãe tirou. Porque eu estava metendo uma cunha entre ele e ela. Era para separar mesmo. Aí é um complexo, são complexos. Depressão é um complexo. Síndrome do pânico é um complexo. Diga. O complexo ele pode vir de vidas anteriores, né? Pode. Anteriores. Pode. E repeti-las. Pode sim. Mas ele vai precisar que alguma coisa nessa existência desperte. Se não despertar, ele pode ficar no inconsciente, pretérito, e aparecer numa existência subsequente. Só, você trabalha como terapeuta, a questão da PNL, você utiliza essa ferramenta? Eu falei nesse instante que eu estava falando durante a minha palavra, como você pode lidar com complexo. Aquilo que eu falei de você começar complexo é uma ferramenta de PNL, Programação Neurolinguística. Dizer que filho é burro, ou dizer que filho é inteligente, né? Aí você começar a trabalhar e dar para o complexo uma outra proteção. Porque aquele complexo dele achar que ele ser burro é uma proteção para que ele não passe por uma situação difícil, né? Constrangedora. Depressão. Falta, se termina sobre pessoas com depressão, falta de alguma substância. Sim, pode, claro. Olha, tudo que acontece no psiquismo projeta-se no físico. Como tudo que acontece no físico projeta-se no psiquismo. Se o espírito está ligado ao corpo através do sistema nervoso, se você chegar num pontozinho do cérebro e, digamos, extrair um conjuntozinho de neurônios, o espírito não pode mais usar aquilo. E pode usar o contrário. Por exemplo, no meu cérebro, projeta-se sempre através do meu frontal, do meu córtex frontal, projetam-se duas coisas: o impulso de fazer e o impulso de refletir sobre o que eu vou fazer. Quando o adolescente, por exemplo, o adolescente não tem o córtex frontal totalmente formado. Por isso ele faz uma besteira atrás da outra, porque ele não raciocina sobre o perigo que aquilo pode trazer. E ele tem aquela visão da vida que é: eu posso tudo. Só mais tarde ele vai descobrir que ele não podia era nada. Ele não sabe. Eu sei o que eu estou fazendo. Se cair de quatro, comer capim não vai sair mais nunca. Porque ele não sabe o que está fazendo. Ele imagina que sabe. Porque ele não tem desenvolvida ainda essa outra contraparte que diz: calma, não é bem assim. Tá? Então, aí é que está o grande drama da vida. Quando uma pessoa, por exemplo, tem um tumor determinado no cérebro ou sofre uma pancada, ele pode mudar de comportamento. Ele pode se tornar uma pessoa excelente ou pode se tornar uma pessoa
perigosíssima. Por quê? Porque justamente esse contrabalançar pode ser prejudicado, porque a base física foi prejudicada. Então, o espírito e o corpo, eles vivem numa relação permanente. No domingo eu falei aqui sobre isso, como é que isso acontece. E nós temos que ter muito cuidado, inclusive para conversar sempre com o nosso corpo, conversar sempre com as nossas células. Por quê? Porque nós precisamos estar muito bem com as células, porque se nós ficarmos mandando para as células somente ideias e sensações ruins, vão aparecer o câncer, vão aparecer várias doenças, porque nós estamos somatizando aspectos negativos, e as células captam isso e elas sofrem mudanças, ou as mudanças, se vai ocorrer, nós não conseguimos resolver, porque o nosso corpo é o inconsciente materializado, podemos dizer assim. Você comentou em algum momento que algumas experiências nos colocam em contato com situações que ativam esses complexos que tomam o ego. Quando, se porventura você consegue perceber isso, mesmo não conseguindo controlar, né, como você colocou, o que isso é possível em outras circunstâncias de ser minimizado? Só pode sim. Você pode minimizar, porque se você tomar consciência que tem aquele complexo e começar a trabalhar, você pode trabalhar, como eu falei, com o problema da PNL, ou você pode trabalhá-lo, é o seguinte, tomando uma posição mental de não agir daquela maneira quando o fato acontecer. No início, vai acontecer e você vai reagir. E depois você vai dizer, poxa, da próxima vez eu não farei. Até que você vai conseguir, num determinado momento, enquanto estiver fazendo, você tomar consciência completa de que não deveria. Pelo menos você já para a partir de um certo tempo. E finalmente, você termina pensando antes de realizar. Isso é possível. Mas é um exercício que a pessoa tem de fazer. Muito obrigado a vocês. Tá? Muita paz. E sejam amigos dos seus complexos. Ofereçam a eles outras possibilidades. Eles estão defendendo vocês.